Beleza, galera? Esse aqui é mais um vídeo desse canal. A banda que tá rolando é a banda Tempest, a banda brasileira Tempest. O nome do álbum é o Bring It On. Tá aí, é um álbum legal pra caramba, pra quem gosta de heavy metal, com bastante influência de hard rock, muito bem produzido, muito bem tocado. Essa é uma banda muito legal que vale a pena escutar. Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre, no caso, vou falar sobre vários temas assim que é importante que façamos uma reflexão aí, né? Legal. A gente vê na internet muitas teorias conspirativas a respeito do que seria uma terceira guerra mundial. Então muita coisa vai de encontro com o que a gente tem de notícia, baseados na geopolítica, do que a gente vê de informação, do que a gente vê de literatura que a gente pode encontrar na internet, e muita coisa que a gente vê de fatos, não só de noticiários nacionais como internacionais. Beleza, legal. Essas informações, elas também podem ir de encontro à mídia, ao que você encontra vinculado à mídia. E a mídia, de certa forma, não de certa forma, mas dentro de uma realidade, ela atende interesses. E atender interesses é parte do processo, não é um erro atender interesses. Atender interesses é parte do que a gente tem dentro de um mundo capital. Então, pra gente, ainda mais pra gente aqui do Ocidente, é muito mais fácil entender isso. Requer o mínimo de esforço. Beleza. Sobre essas teorias conspirativas da Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, na prática, ela já existe. Mas só que hoje, o mundo, ele, ao mesmo tempo que ele é separado continentalmente por costumes, por valores, ele é muito próximo em relação às ações de que determinados continentes praticam e o que acarretam ou influenciam em outros. Como seria isso? Hoje é muito difícil a gente pensar numa terceira guerra mundial, considerando que as potências vão se revoltar e a partir disso vão tomar o restante do mundo como parte de si. Isso é muito difícil acontecer. No entanto, os conflitos, eles são beligerantes. Você identifica conflitos em várias partes do mundo. E isso leva algumas pessoas a crer que isso, o barulho de alguém vendendo alguma coisa, e provavelmente vai dar para escutar nesse vídeo. Isso que dá a morar num lugar ruim. Legal. Beleza. Enfim, legal. E algumas pessoas, elas vão pensar sobre como seria esses conflitos separados, como que seria essa terceira guerra numa visão atual. Essa terceira guerra, ela basicamente você poderia se dar conta através do que você identifica. Exemplo, a gente tem uma crise, uma situação nos países do Oriente Médio que vem após a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, numa visão ocidental, ela foi vista de uma forma legal, como se fosse um movimento do povo contra as ditaduras, etc. Mas só que na prática existem situações que deveriam ser avaliadas quanto às particularidades da cultura desses países. Por exemplo, a gente consegue realmente ver um case de sucesso pós-Primavera Árabe? Eu até gostaria que alguém que tem um conhecimento de história, de geopolítica, que assim como eu acompanho esse tipo de noticiário, conseguisse identificar. Eu não vejo, por exemplo, no que tem essa Primavera Árabe de retorno, eu vi que, por exemplo, alguns países que caminhavam para uma visão mais democrática, eles até retrocederam. Como exemplo, o que a gente tem na Turquia. A Turquia a gente já tem lembrando que a gente está falando de Primavera Árabe, a Turquia é um país europeu que é predominantemente muçulmano. Você vê que o atual presidente, o Recep Tayyip Erdogan, ele fez várias mudanças na Constituição, fez várias mudanças a partir do uso do seu poder, qual ele se beneficiou. Ele se beneficiou da Primavera Árabe e o benefício ele só foi pro governo, porque pro povo causou grandes revoltas e aumentou ainda mais os conflitos internos quais o país já existia.
os conflitos internos com os curdos, os conflitos internos com a esquerda do país, que é muito diferente. A gente pensa numa esquerda aqui no Brasil, mas a gente não tem uma ideia de como que é a esquerda num país como a Turquia. Enfim, trouxe à tona inúmeros conflitos que até então não que eram adormecidos, mas que viviam em menor escala de relevância. Legal. Daí a gente vai considerar ainda essa Terceira Guerra Mundial, considerando o que a Rússia, as suas atuações na Crimeia e na Cisjordânia, que são pouco mencionadas. Mas só que, por exemplo, a Rússia, ela defende os seus interesses junto a esses países, junto a outras localidades, e a Rússia, ela realmente tem um poderio bélico, ela tem um poderio de relevância econômica. No entanto, muito do que a Rússia fala, com um estudo um pouquinho mais esforçado, você vê que tem muito traque, é muito mais traque do que bomba. Então, mas ainda assim, a Rússia é relevante perto de nações que talvez não tenham tamanha relevância, tamanha importância, tamanho impacto de negócios e tamanho impacto internacional. Daí a gente tem a situação da Crimeia, tem a situação da Cisjordânia. A gente, na Ásia, a gente tem um problema com o Paquistão, por exemplo, um problema com o Paquistão pela região qual se encontra, pelo extremismo religioso, pelo caos político qual existe. Daí, se a gente parar para pensar, a gente tem um problema com o norte da África, com o crescimento de grupos extremistas, né, como a Al-Qaeda do Maghreb, como o Boko Haram. Crescimento ou ressurgimento, porque na verdade grande parte desses grupos eles já existiam, só que no entanto hoje a gente tem uma informação mais rápida, a gente tem esse mundo mais aproximado no que se refere à notícia, mas só que esses grupos eles já existiam, já tinham as suas ações, no entanto agora elas ficam mais evidentes em números, elas ficam mais evidentes através da penetração da ONU para que sejam transferidas essas notícias. E até a ONU, vale a pena a gente pensar, será que o papel da ONU é realmente importante? Será que o papel da ONU ele é realmente fundamental no auxílio desses países? Legal. Então, se a gente parar para pensar, voltando aquela primeira linha de raciocínio de uma terceira guerra, a terceira guerra ela já existe com algumas nações defendendo seus interesses em outros pontos e com os crimes de guerra existindo. Por exemplo, se a gente parar para pensar, a Liga das Nações Árabes, eles cometem atrocidades, como muitas vezes a gente não fica sabendo, a gente não sabe de uma forma qualitativa do que acontece. E a própria Arábia Saudita, que comanda, né, a União das Nações Árabes, ela tem uma influência ela tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, com defesa de interesses dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ela tem uma proximidade muito grande com Moscovo. Então são muitas coisas que a gente deve considerar. Legal. Então, em suma, a Terceira Guerra Mundial, ela existe. Qualquer coisa que você veja sobre Donald Trump acredita que a Terceira Guerra vai detonar a partir de tal coisa. Vladimir Putin acredita que a Terceira Guerra vai detonar através de tal coisa. É muito mais boato do que realmente lógica. Na prática, a Terceira Guerra Mundial ela já existe. E ela tem outros aspectos. Ela é cibernética, ela tem um alcance menor se considerar uma proporção mundial, mas ainda assim ela tem um impacto muito profundo continentalmente. Você tem reflexo disso nas crises de refugiados que a gente acompanha muito em relação à África e Oriente Médio, mas a gente também esquece dos refugiados da Ásia, da situação do conflito na Ásia. A gente esquece, por exemplo, de situações geopolíticas interessantes, como o Duterte nas Filipinas, que traz um novo conceito, um conceito muito perigoso na relação de direitos humanos, que é importante que seja avaliado. Enfim, a Terceira Guerra ela já existe, e ainda considerando o nosso interno aqui no Brasil, a gente vive uma guerra particular, uma guerra com a violência, uma guerra com o radicalismo das pessoas, uma guerra, enfim, que a gente pode considerar em muitos aspectos que também são muito fáceis de pesquisar e identificar. Legal. Em relação aos jovens, passando para outro ponto, nessa série de vídeos eu sempre vou falar de dois pontos talvez distintos e similares em algumas coisas, né? Legal. Nessa parte do vídeo eu vou falar sobre as crianças, sobre a palmada. Será que a palmada ela é benéfica para uma criança? Não sei.
é interessante a gente avaliar, esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que a palmada ela seja interessante dentro de um contexto educacional. O que seria esse contexto educacional? Onde essa palmada ela é mais moral, ela é mais a retirada de alguns benefícios, ela é mais a retirada de algumas benéfices que a criança tem, do que necessariamente você bater numa criança. Até porque você bater numa criança, você realmente se apresenta como uma pessoa muito covarde. Só que, no entanto, não devemos deixar de considerar que as crianças elas vivem de uma forma muito, como dizer, de uma forma que enfraquece muito a educação. Exemplo, a criança ela tem um meio de informação muito melhor, ela tem recursos para a educação muito mais interessantes. A criança ela tem acesso a todos os tipos de benefícios de uma forma muito mais rápida, de um custo muito mais acessível. No entanto, os pais eles ainda querem vitimizar a criança. Eles preferem tratar a criança como um pet. O que seria você tratar a criança como um pet? Você acha qualquer arte que ela faça uma coisa engraçada, uma coisa que não seja passível de punição. O que é punição? A punição não necessariamente é você agredir, mas a punição é educar. Ela pode partir de um princípio de educação. Hoje, as crianças, elas vivem num mundo de que tudo é muito fragilizado. Eu vejo muitas mães falando assim, poxa, eu vou fazer um tratamento e eu vou ter que levar meu filho para fazer um tratamento. Daí eu fico pensando, por que ele precisa de um tratamento psicológico? O que falta para ele? Não, é porque falta isso, porque falta aquilo. Será que nós não protegemos demais os nossos filhos? E nesse excesso de proteção, a gente impede com que eles cresçam de uma forma qualitativa? A gente acaba querendo trazer para os nossos filhos as nossas frustrações, esquecendo que as crianças têm que ter a liberdade de crescer, mas só que crescer errando e admitindo um pouco das suas consequências, sem que isso deixe de permitir que a criança seja criança. Então é importante que façamos uma reflexão sobre isso. Porque, quando eu falo disso, pense naquela criança que dá piti no mercado, pense naquela criança que ela faz birra no estacionamento, e pense, por exemplo, que essa criança que faz birra no mercado, faz birra no estacionamento, é muito diferente da criança que não tem o que comer. É muito diferente da criança que não tem acesso às coisas que essas crianças têm. Uma dica interessante de educação é fazer com que as crianças, dentro de uma realidade, não dentro de uma crueldade, entenda mais um pouco essas nuances. Que ela participe de ações sociais, que ela conheça, que você questione a ela sobre cada coisa que ela ganha, o que ela tem, o que muitas outras crianças não têm, e o porquê ela tem e o porquê ela pode deixar de ter. Então só aí, pessoal, são 2 temas. Terceira Guerra Mundial, crianças e as palmadas. Será que existe a necessidade? Será que você bate no seu filho? Será que você está fazendo certo em bater no seu filho? Em bater, não, mas em educar, sim. Valeu, galera!